Olha, a Polícia Militar fez um levantamento estatístico das ocorrências registradas no mês de dezembro de 2018 e fez um comparativo com o mesmo mês de 2017 para ver o que mudou aí em relação a essas ocorrências. E para falar sobre esse assunto, eu falo a partir de agora com o Tenente Henrique Melo. Tenente, o que se pode observar quando se faz a análise desses números? Nós buscamos analisar três naturezas criminais que são as principais para o nosso serviço, que seria o quê? O homicídio doloso, né? O furto e também o roubo. No caso do furto, nós tivemos 47 ocorrências no ano de 2017 e no mês de dezembro de 2018 caiu para 41 ocorrências. Já o crime de roubo, de 5 para 4, né? O crime de homicídio, que é um pouco mais grave, ele caiu de 3 para 2 crimes. Então a gente percebe que em todos eles houve uma redução, certo? Algumas maiores, no caso do furto, devido ao número de ocorrências ser maior também, mas percebemos que a nossa ação em si está trazendo resultados, principalmente se tratando de um mês de dezembro, porque é um mês festivo, que a gente tem uma população que retorna de outras cidades para casas de familiares. Então, assim, os índices criminais, eles tendem a aumentar devido ao fluxo de pessoas. Então, a nossa atuação também aumentou nesse sentido. Tivemos mais viaturas circulando e essas estatísticas, para a população entender, são elas que norteiam o nosso serviço. Por quê? Com elas, a gente consegue identificar quais foram os bairros em que ocorreram essas ocorrências, os horários também que foram de maior relevância, né, na ocorrência desses índices. Então a gente consegue direcionar o nosso policiamento, seja aumentando a quantidade de viaturas na rua, quanto a quantidade de policiais também atendendo essas ocorrências. O crime mais registrado que a gente estava vendo no relatório é o crime de furto. Eu gostaria que você fizesse uma diferenciação entre o furto e o roubo. Qual que é o principal diferencial entre eles? Certo. Primeiro a gente tem que entender o roubo. O que é o roubo? O roubo é quando há grave ameaça ou alguma lesão, algum atentado contra a integridade da vítima, certo? O furto é simples, quando não há essa agressão, essa grave ameaça, né, ou essa lesão contra o indivíduo. Então, se eu subtraio algum pertence, né, se o suspeito subtrai, melhor dizendo, um pertence sem essa grave ameaça, foi um furto, certo? Isso ocorre principalmente quando há residências ou há estabelecimentos, quando não há a vítima no local. Então, geralmente é subtraído sem essa grave ameaça, ou seja, é um furto. Já quando se está de posse desse bem, geralmente, utilizando-se uma arma branca, uma arma de fogo, o indivíduo está roubando a vítima, no caso. Seria essa mais ou menos a distinção. Nesse registro de furto aí que vocês têm, esse dado maior, é possível saber se foi furtos a residências? Como é que é aqui em Confresa, esse cenário? A gente consegue perceber um grande índice de furtos à residência, certo? Mas há também a pessoa, certo? Só que o nosso objetivo em si é perceber como esse índice ele se comporta nesses períodos, né? Então é uma análise de praxe nossa, já acompanhar e até mesmo para direcionar o nosso policiamento, né? Seja para um furto de residência, então a gente focar em algum bairro, alguma região em específica, né? Quanto a pessoas, identificar aonde essa pessoa estava circulando para poder novamente intensificar as rondas e tentar coibir a incidência de novos crimes. Voltando a falar do furto, porque foi o dado que mais apareceu de ocorrências aqui, como a população pode ajudar a Polícia Militar a diminuir mais ainda esses índices? Primeiro, é importante que esses índices sejam o demonstrativo do que acontece na realidade da sociedade, né? Então, primeiro de tudo, ocorreu um fato delituoso, seja um furto, um roubo, um homicídio ou qualquer outra natureza, façam o registro do boletim de ocorrência, para poder constar nos nossos registros. Então pode ser feito tanto esse boletim aqui na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil. É o mesmo sistema, é um sistema integrado. Então, início de tudo, fazer o registro do boletim. No caso do furto em específico, a gente tem que entender que a segurança começa a partir das nossas próprias ações. Então, se eu vou deixar minha casa, me ausentar da minha casa por um longo período, geralmente de férias ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou visitar um parente, vou para a chácara, vou para qualquer outro local, conversar e ter um diálogo com alguém de confiança para manter
a vigilância na sua residência, certo? Seja um familiar que mora próximo ou até o próprio vizinho. Uma coisa que a gente incentiva muito, por quê? Houve uma ocorrência de furto em que eu estive atendendo, em que o vizinho do lado percebeu uma movimentação estranha na casa, só que, por não conhecer o vizinho que morava ao lado, achou que era normal, mas era um indivíduo que tinha subtraído alguns pertences, colocado na mochila e estava evadindo-se sem deixar rastros. Ou seja, o vizinho viu a situação, mas não comunicou à polícia, né? Porque achou ser um fato normal. Então a importância de ter esse contato com o seu vizinho, principalmente, para evitar que essas ocorrências ocorram e, se ocorrer, como foi esse caso, ao menos ter recursos para a gente poder identificar os suspeitos, que no caso são as câmeras de vigilância, né, que é um grande aliado nosso, que a gente consegue identificar pelas filmagens quem são e buscar esses materiais que foram subtraídos, se a gente consegue recuperar eles, né?